Em algum ponto da vida, a realidade se quebra, e não é só lá fora, é por dentro. Carl Jung viveu esse momento quando decidiu romper com Sigmund Freud. Não foi apenas um rompimento teórico, foi pessoal, quase como um filho abandonando o pai. Freud esperava que Jung carregasse sua visão adiante, mas Jung viu algo que Freud se recusava a ver: a alma, não como uma metáfora, mas como uma realidade viva, que sussurra nos sonhos e se revela nos símbolos. Foi aí que tudo começou. Jung mergulhou num estado que ele chamou de confronto com o inconsciente. Passou anos isolado, tendo visões intensas, registros profundos e diálogos com figuras internas que pareciam ter vida própria. A maioria chamaria isso de loucura. Ele chamou de iniciação, e dessa jornada nasceu um livro, mas não um livro comum. Era o Red Book, um diário místico, pintado à mão, com caligrafia gótica e imagens que pareciam saídas de um templo antigo. Jung o escondeu por 50 anos. Não por vergonha, mas por reverência. Porque ele sabia, o mundo não estava pronto. Esse livro não traz respostas, ele traz confrontos. E é por isso que ele é tão perigoso, porque obriga você a olhar para dentro, a ver o que você esconde até de si mesmo. E se você tiver coragem, pode ser transformado. Se esse conteúdo tocou você, se despertou algo aí dentro, siga esse canal agora. Aqui não entregamos fórmulas prontas. Aqui, a gente provoca, escava, desperta. Tem muito conteúdo já postado que pode mudar a forma, como você vê sua mente, sua dor e sua história. O despertar começa aqui. Imagine perder tudo o que você acredita ser. A imagem pública, a lógica, os títulos, a segurança. Foi isso que Jung fez, voluntariamente. Ele parou de atender pacientes, se afastou de tudo e mergulhou. Mas não em um retiro, não em meditação suave. Ele mergulhou no caos da própria mente. No lago perto de sua casa, ele caminhava sozinho por horas. Sentia que algo subterrâneo estava vindo à tona. Uma força bruta, irracional, misteriosa. E ao invés de fugir, ele ficou. Começou a escrever, mas não como um estudioso. Escrevia como quem ouve uma voz antiga, como quem é possuído por algo maior. As visões vieram, sonhos de sangue, guerras, profetas, serpentes, deuses e demônios. Jung não via isso como alucinação, ele chamava de realidades psíquicas. E é aqui que muita gente erra ao falar de Jung. Ele não estava teorizando, ele estava vivendo, sofrendo, quebrando, morrendo por dentro. Carl Jung sabia, o inconsciente não é só um reservatório de traumas. Ele é um território, um lugar vivo, habitado por símbolos, arquétipos, forças que têm sua própria linguagem. E o Red Book é o mapa dessa viagem, não para ser lido de forma linear, mas sentido como um rito de passagem. Ele não queria respostas. Ele queria encontrar o eu por trás das máscaras. E isso exigiu perder tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. É o oposto do que a maioria faz. Enquanto muitos correm do silêncio, Jung se entregou a ele. Enquanto muitos evitam o medo, ele conversou com ele. Esse subtítulo é um lembrete. Não existe luz verdadeira sem antes encarar a própria escuridão. A maioria das pessoas, diante de um sonho perturbador ou de uma sensação inexplicável, busca distração. Liga a TV, abre o celular, racionaliza. Jung fez o oposto. Ele fechou os livros, abandonou os estudos e começou a ouvir. Não com os ouvidos, mas com a alma. O que ele encontrou ali não foi paz, foi terror, mas também foi revelação. Em suas visões, uma serpente emergia de um poço escuro e lhe sussurrava verdades. Uma mulher cega dizia que o via com mais clareza que qualquer um. Um velho com asas de pássaro o guiava por desertos mentais e catedrais simbólicas. Ele chamava isso de imaginação ativa, mas não era brincadeira. Era um confronto direto com forças interiores que quase o destruíram. Só que o ponto mais importante é este. Ele não considerava esses encontros como metáforas. Para Jung, eram experiências vividas com total intensidade. A psique para ele não era um mecanismo, era um universo. E no centro desse universo havia algo que ninguém quer ver: a sombra, o lado obscuro da personalidade, o que é negado, reprimido e escondido. Jung descobriu que a sombra não é só o que você esconde do mundo, é o que você esconde de si mesmo. E ela não desaparece com frases motivacionais. Ela te encara, ela te testa, e se você fugir, ela volta mais forte. Em crises, em doenças, em relacionamentos, em silêncio. Mas se você tiver coragem de olhar de verdade para esse espelho escuro, algo começa a mudar. A dor vira mapa, o caos vira portal, e o que parecia destruição vira nascimento. É fácil pensar que enfrentar a própria escuridão é um ato nobre, mas a verdade é que na prática é brutal. Jung não apenas viu seus medos, ele os viveu. Em uma de suas visões, ele caminhava por uma caverna repleta de cadáveres. O cheiro era insuportável, as paredes cobertas por símbolos antigos. Uma voz sussurrou: "Aqui estão os ossos dos homens que você nunca teve coragem de se
tornar. E ele caiu de joelhos. Não era sobre trauma infantil. Era algo maior. Era o peso de todas as versões de si que ele abandonou para caber no mundo. O médico educado, o homem polido, o intelectual respeitado. Nada disso tinha valor ali, porque no inconsciente, máscaras caem. Só sobra a verdade. E essa verdade é selvagem. Ele encontrou um trono feito de vidro negro, cercado por uma serpente luminosa. Ela disse: "Você quer subir, mas se recusa a cair." Jung entendeu. Não existe ascensão sem queda. Não há despertar sem escuridão. O processo de se tornar inteiro exige destruição, não física, mas simbólica. Destruir as mentiras que contamos a nós mesmos. Destruir as imagens que vestimos para agradar os outros. Destruir o medo de quem realmente somos. Isso não é autoajuda. Isso é iniciação. Não é sobre ser melhor. É sobre ser verdadeiro. E a verdade no início dói. Por isso tantos fogem. Chamam isso de depressão, de crise existencial, de burnout. Jung chamou de jornada. Ele deixou-se afundar. E lá no fundo, ele ouviu um sussurro. Mais fundo. Não para fugir, mas para encontrar. Porque a alma não vive na superfície. Ela vive no abismo. E só quem aceita mergulhar descobre o que está lá. Depois de mergulhar fundo em seu próprio inferno, Jung não encontrou a paz que talvez esperasse. Encontrou algo ainda mais poderoso, o divino. Mas não o divino das igrejas, não um homem, de barba branca sentado em nuvens. O que Jung encontrou foi um Deus interno simbólico, arquetípico, um fogo que queimava de dentro para fora. Em uma visão, ele estava em um deserto vermelho sob um céu escuro. No lugar do sol, uma esfera brilhante flutuava no ar, e dela saía uma voz: "Eu estou dentro de você, e você tem medo de mim." A mensagem era clara: o sagrado não está lá fora, está aqui, dentro, no silêncio, na dor, na sombra, e por isso nos apavora. Jung entendeu que o verdadeiro encontro com o divino não traz consolo, ele traz ruptura, ele quebra certezas, desmonta crenças, destrói o ego, porque Deus, quando vivido internamente, não vem com promessas, vem com verdade, e a verdade transforma, arranca você da zona de conforto, coloca você de frente com tudo o que estava evitando. Esse é o ponto onde espiritualidade deixa de ser crença e vira experiência, onde você não busca salvação, mas integração, onde símbolos ganham vida dentro de você, onde a cruz não é um enfeite, é sua dor, onde o sagrado não é conforto, é responsabilidade. E é aí que a jornada de Jung se torna universal, porque todos nós carregamos esse Deus dentro, todos temos esse fogo que arde em silêncio esperando ser reconhecido, mas preferimos seguir fórmulas, seguir líderes, seguir ideologias, tudo para não ter que entrar em contato com a única coisa que pode realmente nos transformar, a própria alma. A verdadeira espiritualidade não é sobre crer, é sobre queimar. E Jung queimou por inteiro. Depois de atravessar a escuridão, a sombra e o fogo do divino interior, Jung encontrou algo que talvez nem soubesse estar procurando: o feminino. Não uma mulher, mas uma força, uma presença, a alma. E ela tinha um nome: Salomé. Ela apareceu em suas visões como uma figura mítica, aquela mesma da história de João Batista, conhecida por seduzir e destruir. Mas aqui, diante de Jung, ela era outra coisa, cega sim, mas serena, misteriosa, e com uma única frase, desarmou tudo que ele pensava saber: "Eu te amo." Como amar poderia vir do símbolo da tentação, como o carinho poderia vir do lado mais rejeitado da psique, é que Salomé não veio fazer sentido, ela veio despertar. Ela era a ânima, a alma feminina interior, a emoção, a intuição, o caos sagrado que o mundo racional tanto tenta silenciar. Durante anos, Jung viveu na mente, ciência, estrutura, lógica, mas agora era desafiado a se render ao que não podia controlar, ao que não podia explicar, ao que só se sente. E isso, para qualquer um, é quase insuportável, porque o feminino dentro de nós não busca ser convencido, ele busca ser acolhido. Salomé, com sua presença calma e cega, disse a Jung: "Eu vejo você, mesmo sem enxergar, mesmo sem exigir nada, apenas sendo." E foi essa entrega que desfez as últimas resistências dele, porque a alma não quer status, conquistas ou fórmulas. Ela quer verdade, presença, sentimento, escuta. É por isso que tantos se perdem no caminho espiritual, porque querem controlar o sagrado, querem entender com a mente o que só pode ser sentido com o coração. Salomé mostrou a Jung, e mostra a todos nós, que sem a entrega não há integração, sem o feminino não há cura. Depois de encarar sua sombra, ouvir sua alma e se render ao feminino, Jung encontrou um novo guia, um velho sábio com asas de pássaro e olhos calmos, Philemon. Mas ele não veio ensinar ideias, ele veio ensinar escuta, porque diferente dos outros personagens de sua jornada, Philemon não gritava, não testava, não impunha,
tinha. Ele apenas sabia. Jung entendeu que esse não era um personagem qualquer. Era a manifestação de algo muito mais profundo. O mestre interior. Aquela parte de nós que sempre soube, mesmo quando a mente duvida, mesmo quando a dor distrai. Philemon disse: "Você pensa que seus pensamentos são seus, mas eles vêm da alma." Essa frase virou um terremoto interno, porque Jung, como todos nós, acreditava estar no controle. Mas a alma não se controla, ela se ouve. A partir dali, ele não tentou mais explicar, ele apenas dialogava. Escrevia páginas e páginas de conversas com esse guia interior, não como quem ensina, mas como quem aprende. Philemon mostrava que sabedoria não é sobre ter certezas, mas sobre se abrir para o mistério, e que o verdadeiro mestre não está em livros, gurus ou teorias. Está dentro, silencioso, esperando que a gente pare de correr e finalmente escute. E é isso que o Red Book oferece. Não respostas, mas encontros, com sua sombra, com seu Deus, com sua alma, com seu mestre. Mas só se você estiver disposto a descer, porque só quem desce encontra o verdadeiro eu. E quando isso acontece, algo muda. Você para de buscar fora e começa a viver de dentro. Se você sentiu algo com esse vídeo, se uma parte sua reconheceu algo que não sabia que precisava ouvir, então você já começou a sua descida. E aqui no nosso canal tem muito mais esperando por você. Inscreva-se, explore os outros vídeos e permita que sua própria jornada se revele. As maiores transformações começam assim, com um sussurro da alma. Fique com Deus e até o próximo vídeo.